A atitude da diretoria do Flamengo deixa a torcida revoltada. Meus amigos, se não tiver uma reviravolta, o Flamengo vai levar um chapéu histórico do São Paulo aí na situação Marcos Antônio. Mercado da bola do Flamengo tá parado, não tem novidades, a situação tá ruim e a gente vai estar falando sobre isso aqui. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que é flamenguista de verdade, que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça. Vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar a câmera do seu celular e vai comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Você vai presentear quem você ama e ele vai ficar bonito na foto. Convenhamos, né? Flamenguista de verdade tem que ter uma camisa do nosso Mengão, não é mesmo? Então tamo junto. Abençoado Fla, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão, malvadão, que vai ganhar tudo. E se você põe fé, comenta aí, quero ver seu comentário. Taca o dedo no like, se inscreve, vamos que vamos. Aqui é mais Flamengo. Meus amigos, a situação é a seguinte. Para quem não sabe aí, dia 19 de julho é comemorado o dia do futebol. Isso mesmo, dia do futebol. Tem dia para tudo, né? Tem dia das mães, dia dos pais, dia dos filhos, dia dos namorados, dia do trabalhador. Tem dia para tudo. E como também a gente não poderia esquecer, também tem o dia do futebol. E ontem foi o dia do futebol, o Flamengo resolveu fazer uma homenagem aí nas redes sociais, né? Esse post que vocês estão vendo aqui, ó. E o que aconteceu? O Flamengo resolveu fazer homenagem na rede social e colocaram Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, vários jogadores sub-20, jogadores do time feminino, jogadores de outras modalidades do Flamengo, atletas de outras modalidades, mas o Gabigol deixaram ele de fora. E isso aí causou maior revolta. Por quê? Porque querendo ou não, galera, o Flamengo tem como ídolo aí, um dos maiores ídolos, né, do Flamengo é o Gabigol. Dos últimos tempos é o Gabigol disparado, mas de toda a história ele é um dos maiores, não é o maior. O maior é o Zico. Mas, mesmo assim, a diretoria, que todo mundo sabe que quer se livrar do Gabigol o mais rápido possível, porém, só deve acontecer isso no final do ano, pois ele já foi até relacionado a partir de hoje. Eu vou estar falando sobre essa novidade da partida de hoje. E não colocaram o cara aí, dando um gelo aí, queimando a imagem dele, né? Tentando fazer a torcida esquecer do jogador. É uma atitude horrível, repugnante. Não deveriam ter feito isso, né? Já que o cara é o nosso ídolo do momento aí, né? É o Gabigol, né? Eu particularmente sim, prefiro outros jogadores, mas todo mundo aí, a maior parte da torcida é a favor do Gabigol. Não poderia ter deixado o cara de fora, né? Deixar o cara no gelo. Lembrando que o Gabigol, apesar de tudo, ele se dedica muito, ele é muito dedicado aos treinos, e ele ainda espera ter uma reviravolta para que ele renove com o Flamengo. Apesar de tudo, apesar do Flamengo estar fazendo toda essa situação aí, ele ainda quer renovar com o Flamengo. Tá certo que ele errou muito, né? Até recentemente. Teve o erro aí na situação do antidoping, que ele está pagando por isso até hoje. Vai ter uma reviravolta nisso. Teve a questão lá de que ele deu uma festa depois que o Flamengo foi eliminado da Copa da Libertadores. Teve questões de bate-boca com o Braz, né? E coisa e tal, coisa do Gabigol, várias polêmicas. Mas o cara dentro de campo foi sempre um ídolo, né? Tá numa má fase, tá lutando para recuperar. Ainda pretende renovar com o Flamengo, mas o Flamengo já está escanteando o cara aí, fazendo isso aí. O que vocês acham dessa atitude? Eu não concordo, não sei vocês, comenta aí. Mudando da água pro vinho, vamos falar aí. Provável escalação pro jogo de hoje. Tite vai começar com os seguintes jogadores: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz na zaga, na lateral esquerda, Ayrton Lucas, que era... Todo mundo queria uma mudança aí, Matias vinha, mas o Tite tem uma fila, ele respeita essa fila, então só deve tirar o Ayrton Lucas no segundo tempo, já que ele não vem jogando bem. Talvez hoje ele volte a jogar, né? Com uma pressão ali, sabendo que tem um concorrente no banco, quem sabe, mas no meio de campo vai começar com Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e De Arrascaeta. Na ponta direita, na ponta esquerda, né? Cebolinha, e no ataque Pedro. Então volta pro banco aí, Luiz Araújo, e também ele que andou na última partida até jogou bem, Matheus Gonçalves. Então o Tite vai começar com esse time, essa é a provável escalação, tudo pode mudar, claro, mas o time que treinou por último ontem foi esse, então o Flamengo deve começar com esse time. Inclusive o Flamengo que chegou em Brasília foi ovacionado, muita gente esperando, Davi Luiz parou para cumprimentar
torcedores, assim como o Gabigol também. E né, vai ter uma festa linda lá, o estádio vai estar lotado. Então agora é guardar as 4 horas hoje, Mengão. E hoje o dia mais feliz, por quê? Porque hoje tem Flamengo, quando tem Flamengo o dia mais feliz. Então vamos comemorar aí, galera. Porque hoje nós temos que ganhar para diminuir a distância pro líder aí. E torcer pro tropeço deles aí, tanto do Palmeiras quanto do Botafogo. A gente tem uma partida a menos agora para no futuro aí poder alcançar nossa posição novamente. Lembrando que no final do mês aí, né, nas próximas semanas, a gente já tem uma sequência muito difícil aí. Vamos ter 2 confrontos direto com o Palmeiras, vamos ter confronto com o Bolívar, vamos ter altitude. Então é um momento crucial aí na Libertadores e na Copa do Brasil. Então a gente tem que ficar focado. Mudando da água para o vinho novamente, mercado da bola que segue parado no Flamengo, mas agitado nos concorrentes. O que está acontecendo? O Flamengo fez uma proposta de empréstimo a Lazio não aceitou. Fez uma contraproposta na qual pediu o Flamengo teria uma obrigação de compra após o empréstimo. O Flamengo não quis, o Flamengo fez uma outra proposta, colocou metas, caso o jogador atingisse metas, beleza, o Flamengo contrataria ele em definitivo, daqui a 1 ano. E o Flamengo já tinha acordo com o jogador falou que ele ia vir jogar no Flamengo, estava tudo certo, beleza. Mas aí quando foi ontem, Vene Casagrande, analista setorista do Flamengo, trouxe a seguinte informação: de que o São Paulo teria entrado na jogada e entrou forte. E a Lazio, que não aceitava as condições do Flamengo, aceitou as condições do São Paulo, que praticamente são a mesma coisa. Né? Vai pegar ele por empréstimo e no final vai comprar. Só que com detalhe, o jogador que queria vir para o Flamengo e por isso seria uma pressão contra a Lazio, agora ele já vê com bons olhos o São Paulo. Por quê? Porque o principal volante do São Paulo está contundido, que é o Alisson. Então ele já chegaria sendo titular. No Flamengo ele teria que disputar o De La Cruz, Gerson, Alan, Eric Pulgar, Igor Jesus, Vitor Hugo e companhia. Só que na visão do Tite, ele seria a última opção. Está chegando agora, o Tite ia rodar todos esses jogadores. Não dando certo esses jogadores, aí ele passaria a colocar o Marcos Antônio. Aí o cara vem por empréstimo para lutar por uma vaga no time titular, sabendo que o técnico que tem essa estratégia de ter fila, aí acaba atrapalhando a negociação. Então o Flamengo, além de estar fraco aí no mercado da bola, chega lá, quer pagar o mínimo possível. Os times não querem vender pelo mínimo possível, ainda mais sabendo que o Flamengo tem dinheiro em caixa. Depois tem um outro detalhe, que sabe que o técnico vai rodar o elenco todinho e o cara vai ser o último da fila. Isso aconteceu, por exemplo, agora com o Matheus Gonçalves, que é um jogador mais preparado e está até mais à frente do que, por exemplo, o Lohan, que é o Vitor Hugo, mas ele só foi colocado no time depois que o Tite rodou todo mundo. Inclusive o Verto estava à frente do Matheus Gonçalves. Se ele não fosse vendido por Leixões aí de Portugal, eles teriam jogado contra o Fortaleza e só no segundo tempo o Matheus Gonçalves teria entrado. Lembrando que o Matheus Gonçalves foi um dos melhores jogadores em campo. Se tivesse mais espaço, o cara teria deslanchado. Matheus Gonçalves hoje é alvo do Bragantino. O Bragantino chegou a oferecer 5 milhões de euros, aumentou essa oferta de ontem para hoje. A informação que tem que eles chegaram a um montante de 6 milhões de euros por 50%. E o Flamengo ainda não disse sim nem não, mas por pressão aí dos seus agentes, né, dos seus empresários, o Flamengo deve aceitar, porque o jogador do Flamengo está parado. E agora com a volta de Arrascaeta, né, com Cebolinha recuperado, Bruno Henrique se recuperando, aí que ele não vai ter chance mesmo. Então fica essa situação aí. E o Flamengo está no mercado tentando contratar jogador para essa posição. Vai entender, né? Tem um jogador bom ali, o Tite não utiliza. Todos os partidos no segundo tempo ele poderia dar chance para outros jogadores, ele não utiliza. Quando ele vai utilizar, ele tem a fila. Se o cara estiver bem ou não, o cara que vai entrar, porque o cara está na frente. E isso aí atrapalha muito. O Tite gosta de ser aquele cara lacrador, né? Aquele cara que quer levar os outros na ideia. E assim ele acha que vai conquistando tudo. Só que as coisas funcionam assim. Se eu sou um jogador, sei que estou em condições melhores do que os outros que estão na frente, e o time está precisando, o certo é pôr aquele que está ali, aquele que está mais esforçado, mais competente. Mas ele não, ele vai colocar aquele que estava na fila ali, é o antecessor de fulano de tal. Então isso aí prejudica também. E esse negócio de ficar falando que o time vai lá, perde, passa a mão, não, meu time jogou bem, os jogadores estão com raça, não. Tem que cobrar. E o técnico está lá para isso. Tem que mudar essa visão dele aí. Lembrando, Tite é um técnico
vitorioso, mas nos últimos anos, desde que passou pela seleção aí, os times dele vão bem, vão ganhando tudo. Quando chega no momento decisivo, ele retranca o time, porque ele tem medo de perder título e acaba perdendo. E agora a gente tem uma sequência difícil aí. Pegar o Palmeiras 2 vezes pela Copa do Brasil não vai ser fácil. Pegar o Bolívar pela Libertadores não vai ser fácil. Então, se não mudar essa atitude, se não mudar esse pensamento, que é muito difícil dele mudar, tem a questão da idade, já tem a questão de criança há muitos anos. Se ele não mudar esse pensamento da noite pro dia, se o auxiliar dele ali, que é o filho dele, não tiver moral para falar com ele, ó, essa estratégia aí tem que mudar, nós vamos passar vergonha esse resto aí. Essa é a verdade. Passamos vergonha no passado, poderemos passar vergonha esse resto de ano mais uma vez. E a nossa diretoria aí, que fica nessa lenga-lenga para contratar, está insistindo com o Claudinho, um time que não quer vender os jogadores, estão insistindo. Pode ser que consiga? Pode. Mas enquanto é isso, o tempo está passando. A janela já se abriu há 10 dias. A gente está prestes a perder o Marco Antônio aí. Porque eles não fizeram a proposta, não chegaram e botaram dinheiro na mesa. Tem o dinheiro, não chegaram e colocaram. O São Paulo sem dinheiro está para dar um chapéu histórico no Flamengo. Outros clubes aí, como Palmeiras, Vasco, Corinthians, Botafogo, Atlético, Bahia, estão contratando, já estão chegando, os caras já estão treinando para jogar. E o Flamengo até agora nem sequer tem uma proposta 100% encaminhada. A questão do Marco Antônio, jornalistas cravaram, os youtubers, a maioria cravou a contratação. Eu também cheguei a cravar porque estava tudo certo. E agora a gente vê o jogador praticamente acertado com outro time e a cara da gente fica como? Então tem isso aí. E tem as questões, né? O Flamengo teve 2 partidas aí que seriam fáceis contra o Cuiabá e contra o Fortaleza, empatou uma e perdeu o outro. Essas partidas aí que o Flamengo tinha que ter ganhado de qualquer jeito, porque eram jogos fáceis. E se tivesse ganhado, hoje o Flamengo estaria na liderança, numa situação confortável, vendo os adversários brigar aí. E agora a gente está na segunda posição, está distante do líder. Temos um jogo a menos? Temos, mas ainda assim, mesmo se a gente ganhar essas partidas e ele continuar ganhando, ele leva o título e a gente fica chupando dele. Então, galera, a gente que é torcedor 24 horas. E é a gente que passa o perrengue, que passa pelos vexames, passa pelas vergonhas quando o time faz um papelão desse aí. Um clube que tem dinheiro e fica choramingando na hora de contratar tanto jogador bom aí. O Palmeiras anunciou da noite pro dia Felipe Anderson, que já estreou e fez uma boa partida. É uma contratação de peso. Aí o Flamengo, que tem a grana, não consegue chegar lá e ser decisivo. Inclusive, na questão aí do Claudinho, todo mundo acreditava que o Braz que estava à frente negociando, que já não é muito grande coisa. Mas quem está à frente é o Bruno Spindel. E o Braz, quando foi falar lá, deu essa gafe aí de falar que achar que o presidente, né, que o negociador lá do Zenit era o ex-presidente da Rússia, que causou maior, demonstrou aí o quanto o cara é amador, né? Mas graças a Deus no final do ano ele está saindo não, né? Está sendo expulso, porque os outros concorrentes ao cargo de presidente do Flamengo não querem ele nem pintar de ouro. Então ele falou que está saindo, mas na verdade ele não está saindo. Isso que os caras não querem ele. Se quisesse ele continuaria. Ficar essa mamata aí de ter viagens pagas, né? Ter status, mas já vamos correr com ele. Tomara também que o pessoal corra com ele, a da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, porque o cara não trabalha, o cara só atrapalha a vida dos outros. Essa é a verdade. Então tá chegando a hora, tamo junto. Hoje é vencer e vencer. 3-0 Mengão na cabeça. Tamo junto. Taca o dedo no like, se inscreve. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Forte abraço e fui.